sobre o assunto que vocês estavam discutindo agora há pouco, né? Que eu acho bem interessante. Assim, eu estou impressionado com a obsessão pelo Vitor Pereira, que não ganhou nada, como foi dito agora no programa, que ganhou há 10 anos, que a mãe do Vampeta seria campeã, que qualquer um seria campeão. Acho que foi isso que o Vampeta falou. Então, por que essa preocupação toda? Porque o cara foi embora, gente? Por que ninguém questiona? O Luan sai do meu timão. Luan fora dos planos. Custa uma fortuna por mês. Quem contratou essa diretoria? Vai ter coletiva para explicar o Luan? Matheus Vital, site Meu Timão. Site Meu Timão, hein? É um site que cobre o Corinthians. Especificamente o clube, o Corinthians. Luan foi para o futebol mineiro. Cruzeiro. Foi para o Cruzeiro. Segundo o Meu Timão, teve chances o Corinthians de vendê-lo por mais do que pagou o Vasco e foi, acho que de graça ou barato, sei lá quanto. Por que não tem coletiva para explicar? Essa gestão é que faz com que o Corinthians não tenha condições de competir com o Palmeiras e o Flamengo. São os mesmos dirigentes. Eu acho isso impressionante. E sobre o Flamengo contratar o Vitor Pereira, saiu o Dorival ganhou os 2 campeonatos, mas chegaram à conclusão que o Dorival seria talvez o cara que não levaria o Flamengo a mais conquistas. E o final da temporada foi péssimo. Foi péssimo. Totalmente errada a maneira como eles lidaram com a situação. Eles tinham que ter falado com o técnico e comunicado a ele a demissão, isso pela imprensa. Isso é absurdo. Não surpreende que os dirigentes do Flamengo demitiram o Rogério Ceni 3 horas da manhã. Demitiram o Paulo Souza depois de um dia que ele ficou lá no hotel, lá em Bragança Paulista, que eles mandaram embora logo. Ou seja, eles já fizeram isso em outras ocasiões e isso tudo está errado. Mas eu fico impressionado como esse assunto continua na pauta. E agora essa bizarrice que ontem plantaram, sei lá, porque os jogadores não estão gostando porque ligaram para os do Corinthians. Cara, se ligaram para os do Corinthians, os do Corinthians não gostavam do Vitor Pereira. Se o Vitor Pereira era mal com os jogadores. Quem está com razão? Ele ou o Roger Guedes, quando ele expôs o Roger Guedes? Quem que estava com razão? Eu acho que ele estava com razão. Aí o Roger Guedes voltou a jogar por quê? Passou a trabalhar também quando não tinha bola, voltava para marcar. Se o Flamengo quer um ambiente profissional sério, tem que ter um técnico que cobre de fato. E jogador que quiser ficar ali no Frozô, na Maré Mansa, com um técnico amigão, então tem que ser limado. Tem que ser limado. Nós acabamos de ver o que deu a seleção brasileira. O Tite passava a mão na cabeça do Neymar, aquele paternalismo dele, aquela coisa toda. Deu no quê? Não deu em nada. Não deu em nada. Então o que nós queremos do futebol, afinal? O paternalismo ou a gente quer gente séria que cobre? Trabalho, gente, em qualquer área. Profissional tem que ser cobrado, sim. Qualquer um. Esse negócio de brodagem, camaradagem, isso já acabou. Nós não estamos mais nos anos 90. Acabou. Técnicos dos anos 90 não têm mais condições mais de trabalhar porque não conseguem ser competitivos. Então a gente precisa olhar o futebol de uma forma um pouco mais contundente. O Vitor Pereira pode ser um fracasso, pode ser um sucesso, não sei o que ele vai fazer no Flamengo. Agora, essa história que o jogador não está gostando, meu irmão, pede para sair. Pede para ir embora, pede ser negociado. Eu quero ir para um clube onde o técnico me faça carinho, me faça cafuné. Isso é uma piada. E o Jorge Jesus dava esporro em todo mundo, brigava com todo mundo, faz isso até hoje. E os caras gostavam. Mas ele fez os caras vencerem no começo. Ele não chegou ganhando. Ele chegou sendo eliminado da Copa do Brasil. Ele chegou perdendo de 3-0 para o Bahia, com erros dele, inclusive, na estratégia de jogo, naquela oportunidade lá na Fonte Nova. Depois ele veio a conquistar todas aquelas glórias e virou o queridinho da torcida do Flamengo, o técnico histórico e tudo mais. Mas teve um começo. O mesmo pode acontecer com o Vitor Pereira e pode também dar errado. Mas eu acho impressionante que um técnico que não ganhou nada, que não ganha nada há 10 anos, que ganhar lá em Portugal é fácil, gere tanto debate e tanta comoção. Acho que os corintianos deveriam pensar um pouquinho mais nos seus problemas internos, que continuam lá. O Vitor Pereira saiu, mas os problemas financeiros, de gestão, eles continuam. O Corinthians ainda os tem. E por essas e outras é que o Corinthians não consegue competir com o Flamengo hoje, porque ele é tão grande quanto. Mas ele vive de seguidas administrações que, segundo seus próprios balanços, levaram a dívida, tem o estádio, então não consegue competir no mercado. E vamos ver o que o Vitor Pereira vai falar quando ele for apresentado no começo de janeiro. Né? Básico do jornalismo, ouvir o outro lado. Estou aguardando. Acho que ele agiu errado. Não deveria nada ter falado o que falou. Isso é ponto pacífico. Mas tivemos um lado, vamos ouvir o outro. Básico do jornalismo, tá? Ouvir um lado e ouvir o outro. Aí a gente vai poder ter uma noção mais ampla do que significou isso tudo nesse imbróglio todo. Mas eu estou realmente impressionado. Como é que alguém que não ganha nada há 10 anos, alguém que ganha em Portugal onde é fácil, alguém que os jogadores não gostam, supostamente não gostam, que os jogadores do Flamengo... Por que então? Graças a Deus que ele foi embora. Mas queriam que ficasse, segundo o presidente, fizeram a proposta ainda melhor. Não consigo entender.